Olá pessoal, meu nome é Elisaf e estamos aqui mais uma vez para uma aula sobre refração e lentes. Nessa figura nós temos uma caneta dentro de um copo d'água perceba aí que a imagem formada pela caneta é diferente da imagem real da caneta. Isso acontece devido à refração da luz. A refração ocorre quando a luz de meio de propagação, podendo ou não mudar sua direção. Elementos da refração. O primeiro elemento da refração é o raio incidente. Esse raio incidente ele vai formar um ângulo de incidência I com a reta normal. Uma parte desse raio é refletida e a outra parte desse raio é refratada, né? Então os elementos da refração: raio incidente, raio refratado, ângulo de incidência e ângulo de refração. Índice de refração. O índice de refração é uma grandeza que mede a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Você tem aqui que o C vai ser representado pela velocidade da luz no vácuo, que é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e o V vai ser a velocidade da luz no meio em questão. Nós vamos considerar o índice de refração do ar como sendo igual ao índice de refração do vácuo, que é 1. Isso se deve devido à grande proximidade entre seus valores, praticamente o mesmo, o índice de refração do ar e o índice de refração do vácuo. Uma observação é que o índice de refração ele sempre vai ser maior ou igual a 1, nunca vai ser menor do que 1. Agora as leis da refração. Existem duas leis que regem a refração da luz. A primeira lei diz que o raio incidente, esse raio aqui, o raio refratado e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. É nada! Segunda lei de refração é a lei de Snell-Descartes. E ela diz o seguinte, que o índice de refração do meio A vezes o seu ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio B vezes o ângulo de refração, onde NA é o índice de refração do meio onde está sendo incidido o raio e o NB é o índice de refração do meio onde o raio está sendo refratado. Agora algumas observações sobre a refração da luz. Aqui nós temos um raio incidente que vai passar do ar para a água. O que é que nós temos? O ar ele possui um índice de refração menor do que o da água. E como consequência disso, nós vamos ter que a velocidade de propagação da luz no ar vai ser maior do que a velocidade de propagação da luz na água. E como consequência, vamos ter que o ângulo de incidência vai ser maior do que o ângulo de refração. Então vejam aí. Nós podemos concluir com isso que quando o raio de luz ele parte de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio refratado ele se aproxima da reta normal. Agora nós temos o processo inverso. O nosso meio 1, que é o vidro, vai partir um raio incidente. Aqui nesse caso nós temos o meio 1, que é o vidro, mais refringente que o meio 2, o ar. Nesse caso, nós temos o índice de refração do vidro maior do que o índice de refração do ar. Como consequência, a velocidade no vidro menor do que a velocidade no ar. Então, com isso, nós vamos ter que esse ângulo de refração ele vai ser maior do que o ângulo de incidência. Com isso, nós podemos concluir que quando um raio ele parte de um meio mais refringente para um menos refringente, o raio refratado se distancia da normal. E quando o raio ele é incidido com um ângulo de incidência 0, ele passa para o meio 2 sem sofrer nenhum desvio. Ou seja, quando o ângulo de incidência é 0, o ângulo de refração também vai ser 0. Ângulo limite de reflexão total. Imagine aqui essa situação. Você tem uma fonte de luz dentro de um recipiente com água. Eu vou incidir
a partir da fonte de luz, um raio com ângulo de incidência 0 e ele vai ser refratado com o mesmo ângulo, 0. Agora eu curvo um pouco mais o meu raio de luz. Ele vai passar da água para o ar. Você tem aqui um ângulo de incidência I e ele vai ser refratado com o ângulo de refração R1. Agora eu deito um pouco mais meu raio. O que é que vai acontecer? Esse raio refratado, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a normal. Esse é o que a gente chama de ângulo limite, porque após esse ângulo vai acontecer a reflexão total. Então aqui nós temos, a partir desse ângulo vai haver a reflexão total, ou seja, o raio não vai ser mais refratado. Então como é que a gente determina esse valor desse ângulo limite, que é o I2 aqui, vai ser o que a gente vai chamar de ângulo limite. No ponto C, vamos aplicar a lei de Snell-Descartes. Nós temos que N1 vezes o seno do ângulo I2 é igual a N2 vezes o seno do ângulo R2. Sabendo que I2 é o ângulo limite, então eu estou substituindo aqui. No lugar de I2 eu boto L. É igual a N2 e o ângulo R2 é 90 graus. Então, a partir dessa equação, nós podemos chegar que o seno do ângulo limite, ele é a razão entre o índice de refração do meio 2 e o índice de refração do meio 1. Então, nós temos aqui que o seno do ângulo limite é o índice de refração do menor sobre o índice de refração maior. Diópto plano. O diópto plano é um sistema formado pelo observador e um objeto separado por dois meios. Nós temos aqui um objeto nesse ponto A que está dentro da água e temos um observador que está no ar. Vai sair os raios de luz do objeto e vai atingir o observador. Percebam aqui, que sai uma luz aqui com certo ângulo de incidência, ele é refratado e chega até o observador. Mesma coisa para esse segundo raio. O que é que vai acontecer? Se nós tomarmos o prolongamento desses raios refratados, ele vai bater nesse ponto aqui. Ou seja, esse ponto aqui vai ser onde vai ser formada a imagem, a linha. Então, nesse caso aí, onde o observador vai ver o objeto, não vai ser onde o objeto realmente se encontra. Ele vai ver o objeto um pouco acima da sua posição original. Então, nós vamos ter aqui, nós vamos chamar de P a distância da superfície do meio até o objeto, e P' vai ser a distância da superfície do meio até a imagem formada. N do ar vai ser igual ao N do observador, e o N da água vai ser o N do objeto. Então, nós vamos ter essa relação aqui. A razão entre os índices de refração do observador e do objeto é igual à razão entre a distância da imagem à superfície do meio e o objeto à superfície do meio. Agora, caso inverso. Nesse caso, nosso observador está dentro d'água e o objeto se encontra fora da superfície da água. Então, você tem que o observador está num meio mais refringente do que o objeto. Vão sair dois raios de luz desse ponto, que é o objeto. O que é que vai acontecer quando esse raio de luz atinge a superfície? Ele é refratado e se aproxima da normal. Se você tomar os prolongamentos desses raios refratados, veja que ele vai atingir nesse ponto a linha, que vai ser a imagem formada. Então, nesse caso aqui, o nosso observador vai ver o objeto a uma altura maior do que ele realmente se encontra. É o processo inverso do que a gente viu anteriormente. Então, aqui vai valer a mesma relação passada, que o N do observador sobre o N do objeto é a razão entre a distância da imagem à superfície do meio e a distância do objeto à superfície do meio. Exemplo, se você estivesse
dentro d'água e visse um avião, você estaria vendo um avião a uma altura maior do que ele realmente se encontra. Eu não entendi o que ele falou. Lâmina de faces paralelas. Uma lâmina de faces paralelas é um conjunto formado por 3 meios. Nesse caso aqui você tem o meio ar, o vidro e depois o ar novamente. Aqui, primeiro, há um ângulo de incidência aqui, né, um raio incidente vai formar um ângulo de incidência. Então esse ângulo ele é refratado, né, e depois ele volta para o ar com o mesmo ângulo de incidência. Vejam que esse raio aí sofreu um desvio que nós vamos chamar de desvio lateral, né? Bom, no triângulo ABC da figura anterior, nós vamos ter que o cosseno do ângulo R é o E sobre o segmento AB. Então esse segmento AB é E sobre o cosseno de R. No triângulo ABD, você tem que o seno do ângulo I menos R é D sobre AB. E o segmento AB é dado por D, seno de I menos R. Se isolando aqui. Fazendo 2 igual a 1, perceba que a equação 1, AB, é igual, também embaixo você tem AB, você pode chegar aqui D sobre o seno de I menos R é igual ao E sobre o cosseno de R. E isolando o D, você tem que esse desvio lateral é igual ao E vezes o seno de I menos R sobre o cosseno de R. Então essa é a forma de calcular o desvio lateral de uma lâmina de faces paralelas.